Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. 13 militares da Marinha recusaram-se a cumprir uma missão. Alegaram que o navio não tinha condições de segurança. O almirante Gouveia Melo diz que as Forças Armadas não podem tolerar indisciplina, mas o caso também relançou o debate sobre a falta de investimento na manutenção dos meios militares. É o assunto em debate com os deputados Francisco César, do PS, Jorge Paulo Oliveira, do PSD, Bruno Dias, do PCP e Rui Paulo Sousa, do Chega. Um pouco sobre Rui isso. Paulo Sousa, que ilações é que o Chega retira deste ato de recusa de uma missão por parte destes militares? Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Nós consideramos que, no fundo, esta questão está dividida em três questões separadas. Uma é realmente a falta de manutenção dos equipamentos militares, a sua inoperacionalidade na maior parte dos casos. Aqui foi um navio patrulha oceânico, mas sabemos costeiro. Sabemos que tanto a nível dos carros de combate, Leopard 2, como a nível dos próprios F-16, estamos a falar de equipamentos dos mais sofisticados, entre aspas, que temos, esta falta de manutenção é comum a praticamente toda a estrutura neste momento das Forças Armadas. E obviamente que essa falta de manutenção acaba por interferir que as próprias missões são atribuídas aos homens que têm que levar a cabo essas missões usando estes equipamentos. Mas neste caso o comandante fez fé nas condições de segurança em que o navio podia fazer a missão para a qual estava destinado? Por isso é que eu dividi em três partes. Uma segunda parte é se realmente o navio tinha condições ou não, se realmente o comandante deu a ordem e não foi obedecido depois de dar essa ordem e considerar que o navio estava em condições ou não. Para isso, quero deixar bem claro que o Chega é contra qualquer indisciplina nas Forças Armadas. Porque se houver indisciplina nas Forças Armadas, então quer dizer, um dia em situação de guerra, os próprios militares vão decidir se combatem ou não combatem, vão fazer uma votação. Portanto, isso é algo completamente absurdo. Mas temos que saber exatamente o que aconteceu aqui. Nesse sentido, nós fomos um dos partidos que pediu a comparência da Ministra da Defesa e do próprio Almirante no Parlamento para se explicar sobre este caso. Sabemos também que a Polícia Judiciária Militar está neste momento a interrogar todos os marinheiros relativos a esta situação e que não embarcaram. E esperemos que seja apurado as responsabilidades e, obviamente, se for apurado e se tirar consequências disso, elas terão que ser aplicadas. Mas não podemos separar isso da questão realmente da manutenção dos equipamentos e do perigo que correm os próprios militares ao usar equipamentos que não estão em condições. E, finalmente, uma última... E o estado do navio pode ser justificação para a atitude que os militares tomaram? Depende se realmente o comandante do navio considerou que ele estava em condições ou não de partir. O comandante já disse que sim, publicamente. Se o comandante disse que sim, e se for apurado nesta investigação que realmente havia essas condições e que realmente foi desobedecida uma ordem legítima, temos de frisar isso, então terá que haver as consequências tiradas desse caso. Mas quero deixar aqui uma outra questão que não se tem falado muito ultimamente. É que isto deixa não só o Estado português mal visto perante, digamos, os outros países, mas é mesmo uma questão preocupante, porque este navio foi identificado pela NATO como um navio espião, que tem capacidade de sabotagem e de espionagem a cabos submarinos. O navio russo que supostamente o Mondego iria acompanhar. Precisamente. E esse navio passou a cerca de 30 km de Porto Santo, junto à zona onde passam esses cabos submarinos, nossos de ligação, tanto ao Brasil, como à África, como para o próprio continente. Portanto, não sabemos até que ponto não aconteceu uma ação de espionagem a esses cabos ou de sabotagem. Portanto, estamos a falar de uma situação grave que pode ter acontecido ou não, porque não fazemos a menor ideia, porque realmente não fomos capazes de cumprir esta missão. Portanto, esta é uma situação que não se tem falado, mas que é real e que desconhecemos completamente o que se passou relativamente a este navio. Rui Paulo Sousa, o Governo, como já foi dito, vai disponibilizar 13 milhões de euros por ano para a manutenção de navios, de alguns navios da Marinha. Ora, o almirante Gouveia Melo disse no Parlamento que a Marinha precisaria de 23 milhões por ano para proceder à manutenção que é essencial dos navios. Há solução para esta discrepância de valores, para este problema que parece crónico? No orçamento inicial, portanto, do Orçamento de Estado deste ano inicial, para a manutenção, que era previsto ser necessário 80 milhões de euros,
na altura, apenas foram provisionados 47 milhões. Portanto, logo aí temos uma diferença de 33, 34 milhões. Entre o que é orçamentado e o que é E o que era necessário, não, o que era necessário para essa manutenção. No fundo, estes 39 milhões que agora foram atribuídos apenas vão repor as verbas dos tais 80 milhões que eram necessários quando foi analisado o Orçamento de Estado e que as Forças Armadas necessitavam para manutenção a esse nível. Mesmo assim, creio-se que o valor correto será na ordem dos 120 milhões, daí a tal diferença de mais 40 milhões. E é assim, não há a menor dúvida que é essencial essa manutenção, é essencial que essas verbas sejam atribuídas e vemos por situações como aconteceu agora, porque são situações que, obviamente, vão continuar a acontecer, porque todos os navios acabam por estar a necessitar grandes manutenções. Os meios estão a ser empenhados em vários cenários, desde treino, desde operações, a nível da África, a nível da própria Europa. Estamos neste momento empenhados a nível da própria defesa dos países à volta da Ucrânia. Portanto, neste momento, cada vez mais há uma necessidade desse investimento e de colocar esses meios no terreno. Mas compreendo o argumento invocado há pouco pelo deputado do PS, de que é preciso fazer escolhas, porque obviamente o dinheiro não chega para tudo. Eu compreendo que seja preciso fazer escolhas e compreendo numa altura onde as pessoas não têm dinheiro para pagar a renda das casas ou colocar comida em cima da mesa, seja muito complicado. Mas estamos também numa altura onde temos uma guerra na Europa, onde um país foi invadido por outro, o que nos deverá levar a refletir se nós formos colocados numa situação semelhante, que resposta podemos que dar? resposta e capacidade é que realmente podemos dar, e eu temo que a resposta que possamos dar neste momento é praticamente nula face a tudo isto que estamos a ver. Não, atenção, friso, não devido aos nossos militares, que eu penso e temos a certeza que são militares operacionais, treinados, empenhados e com espírito realmente para as missões, mas que não têm condições para operar que lhes permita levar as missões à frente. Este reforço de verbas que está previsto pode ajudar de alguma maneira a minorar aquele que tem sido um problema crónico, a falta de investimento na manutenção dos meios que as Forças Armadas têm atualmente? Antes de responder a essa questão, eu só queria, devido aqui à última intervenção do deputado Bruno Dias sobre esta questão que envolve, no fundo, a NATO e as nossas escolhas a nível do país. É assim, é óbvio que eu prefiro estar na NATO e termos o Portugal na NATO do que sermos anexados pela Rússia num futuro próximo, porque até a própria Ucrânia está a fazer tudo neste momento para pertencer à NATO. Portanto, compreendo para quem defende realmente uma saída da NATO, que é o caso do PCP, que defenda esse tipo de situações. Não seja eu gostava de esclarecer quando puder, está bem? Agora, obviamente que para nós lutar na NATO é essencial e obviamente temos que corresponder às necessidades que os nossos parceiros nos colocam nesse sentido. Falando agora do que sabemos da Lei de Programação Militar, o pouco que sabemos, para além do problema de execução da mesma, há aqui outra questão que é o seguinte. Vão ser supostamente investidos praticamente 50%, 43% da verba em manutenção. O problema é que estamos a falar de gastar 2.418 milhões a modernizar equipamentos obsoletos neste momento. Estamos a falar de navios com 20, 30, 40 anos. Estamos a falar dos F-16, que já passaram mais do que o limite e já devíamos estar a pensar em comprar aviões F-35. Estamos a falar de os tanques Leopard 2 que, neste momento, metade deles não funciona porque não são feitas aí atualizações, sim, como deve ser, ou novas versões dos próprios equipamentos. Mas estamos a falar de mais dinheiro ou alteração de prioridades? Eu acho que deveríamos realmente fazer a manutenção dos equipamentos mais modernos que permitem dar uma resposta eficiente em cenários de guerra ou mesmo de emissões de paz e investir parte destas verbas em novos equipamentos modernos, atualizados para a guerra atual, que é uma guerra, no fundo, uma guerra cibernética também, não estamos só a falar de equipamentos... Dos teatros tradicionais. Dos teatros tradicionais, cada vez estamos a falar de teatros mais sofisticados, e os nossos equipamentos são todos, no fundo, bastante obsoletos a nível de essa atualização e não têm grande opção de serem atualizados para os últimos cenários de guerra. Portanto, deveríamos investir em equipamentos mais modernos, mesmo não
na quantidade que desejávamos, mas estamos a falar de um projeto a 12 anos.